Nosso trabalho é denominado Chagas Game, a ciência e a arte para a divulgação científica da doença de Chagas, e tem como autores o Pedro Henrique Fonseca Veloso, a Marta Graziele Alves Mendes, a Maria Cecília Silva Correia, a Júlia Maria Viana Santana, a Rita de Cássia Machado da Rocha, o Roberto Rodrigues Ferreira, a Tânia Cremonini Araújo Jorge e a Thalita Maria Vieira. Como um dos principais tópicos do nosso trabalho, a gente tem a gamificação como a metodologia ativa, né, que promove um processo de ensino-aprendizagem no qual são combinados elementos de diversão e educação com a finalidade de promover uma maior motivação e envolvimento dos participantes em um determinado tema. Aqui a gente fala sobre a doença de Chagas, né, que por mais que tenha sido descoberta há mais de 100 anos, ela continua negligenciada e com elevados índices de morbimortalidade. Dessa forma, a gente busca, através de todo o trabalho, falar sobre a importância, né, da educação em saúde e estabelecer ações de prevenção e controle mais eficazes. E com isso, a gente tem o objetivo de interação entre os participantes no jogo e utilização dos jogos como ferramentas de informação e popularização da ciência. O jogo ele foi elaborado em forma de tabuleiro, com ênfase na doença de Chagas, e para a produção de todo o conteúdo teórico do jogo, a gente utilizou informações oriundas do portal do Ministério da Saúde e da Fiocruz. Todo o designer do jogo ele foi produzido usando o CorelDRAW, né, o app de produção de imagens, figuras e vetores, e o pacote Office, aqui a gente dá ênfase ao PowerPoint. O resultado é que a gente tem um jogo didático, né, que aqui foi denominado Chagas Game. Ele foi todo construído sob a óptica da doença de Chagas em seu mais amplo aspecto. O game então ele é composto por uma cartilha de regras, uma cartilha informativa, o tabuleiro, as cartas, os pinos e o dado. A construção das cartas dos tabuleiros, ela tem um padrão pré-estabelecido, então mais para frente a gente vai ver o que seria esse pré-estabelecido, as relações de desafio e desvantagens apresentadas pelas cartas e pelo tabuleiro. Aqui a gente tem um tabuleiro do jogo, né, o tabuleiro do Chagas Game. Aí ele tem um caminho e aqui a gente tem pontos de interrogação e bolinhas vermelhas. Os pontos de interrogação são estratégicos, né, ao longo que o participante está ali, que ele anda pelas casas e cai em um desses pontos de interrogação, ele vai ter uma carta que ele vai ler e pode ser de pergunta e resposta ou de complete a frase, onde a cada acerto ele vai andar, né, ele vai ter vantagem de andar mais casas, e caso ele erre, ele permanece na mesma casa. Os pontos vermelhos eles são os pontos chaves do jogo, né, eles são as cartas coringa, onde vão apresentar tanto vantagens atribuídas ao jogador quanto desvantagens. Todas essas são relacionadas à doença de Chagas, com questões assertivas ele vai andar mais caso, e questões negativas relacionadas à doença ele vai voltar. Aqui a gente tem um protótipo da capa do jogo, né, onde apresenta os principais componentes. Aqui nós temos as cartas do jogo, né, que a gente então tem alguns exemplos de cartas de pergunta e resposta e de complete a frase, com suas respectivas casas para avançar. E também a gente tem a parte de trás das cartas, que é um importante design para aplicar para os jogos. Então aqui a gente tem uma cartilha de regras, né? A gente então tem disposição de 5 regras básicas para o jogo. E do outro lado, a gente tem um dos fragmentos da cartilha informativa. A cartilha informativa ela apresenta uma grande importância para o jogo, visto que qualquer pessoa que lê a cartilha ela tem capacidade para jogar o jogo, ou seja, ela é um objeto complementar tanto para o estudo da doença de Chagas como para jogar o jogo. Como conclusão, a gente tem que o material produzido é de potencial relevância, visto que ele apresenta uma estratégia de ciência e arte para a popularização da ciência,
apresentando-se assim como um produto para divulgação científica relacionado à doença de Chagas. Nós agradecemos à Fiocruz, mais especificamente ao Laboratório de Inovações em Terapia, Ensino e Bioprodutos do Instituto Oswaldo Cruz Fiocruz, à Universidade Estadual de Montes Claros e ao primeiro encontro de jogos, ludicidade e inclusão no ensino. Muito obrigado.